Okay, so I'm just recording this now. We are going to do a text analysis as we have been doing. So for this one, my bad day at work, this is going to give us a lot of ideas related to conjugations of verbs in the past. Alright? Basically, in the simple past. Okay, so let's take a look on this. I'm going to read the text, and then after that we are going to analyze it entirely. Okay, so the title is My Bad Day at Work. Meu dia ruim de trabalho. No trabalho. Alright. I had a bad day at work today. I was late because I missed the bus. I missed an important meeting and my boss was mad. I also forgot to bring an important report because I brought the wrong briefcase. On my way to my boss's office, I got a coffee. Then I spilled the coffee on my shirt by mistake. Oh man. In his office, I tripped on a phone cord and fell. He was angry about the report. Later, I told my coworkers that the boss was in a bad mood. I did an impression of the boss and made fun of him. When I turned around, the boss was behind me. He heard everything. He called me into his office and he fired me. On my way, I went to my favorite deli for a salami sandwich, but they had no salami. It was the worst day of my life. Okay, so it was a very bad day at work, a very bad day in his life, basically. Everything that happened there was bad. Everything, every single thing. Okay. Oh, you learned something, right? But in your fifth grade, your English classes uh, probably not so good, right? I think that in my fundamental, is that elementary school, I never had really good English classes. It's so hard to have good English classes in general, right? Okay, so then let's analyze this one. Okay, thank you. Let's analyze this one. So, my bad day at work. Meu dia ruim no trabalho, right? So, I had, so eu tive, right? Que vem aqui do verbo to have, ter, right? So, I had a bad day at work today, hoje, right? I was, eu estava. I was late. I was late. Eu estava atrasado because I missed the bus. Então, por quê, right? Because I missed. Então, esse missed aqui é perdi. Mas esse miss aqui, ele também pode ter outras ideias, tá? Tem várias ideias desse miss, na verdade. Por exemplo, I miss you. Eu sinto sua falta. Right? He is missing. Ele está desaparecido. Right? E aqui, I missed the bus. Eu perdi o ônibus. Eu acho que geralmente eles usam... Tem uma outra palavra, né? Que é o lost. Né? Que é meio que sinônimo aqui nessa condição. Só que o lost mesmo, ele tem mais o sentido de quando você perde algum bem seu, sei lá, tipo, perde as suas chaves, a sua carteira, né? Tipo, I lost my keys, eu perdi minhas chaves, right? E esse miss aqui, ele tem mais essa ideia de acabar perdendo no quesito de tempo, talvez, ou tipo assim,
I missed the show, né? Eu perdi o show. Tu não vai falar assim, I lost the show, porque é como se fosse um objeto que era seu e você perdeu, né? Você vai usar mais esse missed. Então, I missed the bus, because I missed the bus. Nice, from Colombia, that's nice, man. Thank you for the follow. Thank you very much. Very good, Anna. Yeah, sentir falta, exactly. Okay, let's continue. So, I missed an important meeting, right? Because he missed the bus, he got late, right? He was late, and then he missed, perdeu, right? He missed an important meeting. Então, meeting, aqui é reunião, right? Important meeting, uma reunião importante, right? Let me just check this. Descent. Consegue entender meu português também? Que é bem parecido, né? Espanhol, português. Can you understand my Portuguese? Because I use a lot of Portuguese too, right, during the explanations here. So I hope you understand it very well. So I missed an important meeting. Eu perdi uma reunião importante. And my boss was mad. Então, meu chefe, right, my boss, was mad, man. Ele tava brabo, basically. Mad. Mad pode ter uma ideia de furious. Or também pode, às vezes, ter uma ideia de crazy, tá? Tipo, like the mad doctor. Tipo, médico maluco, something like that. Right? So, he was mad. I also, que significa também, right? E aí a gente tem o to like this, com dois Os, right? To, que também vai significar também, right? I also forgot, esqueci, right? Do verbo to forget, que é esquecer, right? Então, I also forgot, eu também esqueci. To bring an important report. Então, to bring, trazer, right? To bring. All together, to bring, trazer. An important report because I brought the wrong briefcase. Oh, man. Então, vamos analisar de novo aqui. Eu também esqueci, I also forgot to bring an important report. Trazer um documento importante, basically. Because, porque. I brought. Então aqui, brought é o passado de bring, alright? Então, to bring, trazer. Bring, trouxe, right? Let's say. And brought, passado de trazer, right? Trouxe, actually. Because I brought the wrong briefcase. Alright, briefcase, it's not exactly a backpack, mas é tipo uma maleta, right? It's like a maleta, right? Briefcase. A gente também tem esse suitcase. Se a gente for ver a diferença de briefcase e suitcase, eu acho que o suitcase é uma coisa mais... não seria mais delicada, assim, no sentido de ter um couro ali e tal, cobrindo e tal. E briefcase eu acho que é um pouco mais simples. If I'm not mistaken, right? So, on my way, no caminho, basicamente, no meu caminho. O caminho que eu estava percorrendo, né? No caminho. On my way to my boss's office. Então, no caminho pro escritório do meu chefe, boss's house, boss's office. Então, tem esse S aqui, né? Que ele é o conhecido genitive case, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre isso aqui, vocês pesquisam por genitive case. Então, esse boss's office, a gente poderia falar assim, office of my boss. Tem o mesmo significado, só que o posicionamento a gente utiliza umas outras palavras aqui, né? Of, por exemplo, né? Então, a gente, com o genitive case, a gente faz meio que uma inversão aqui, né? Então, boss's office. Boss's office.
Let me see. That is a hard one. I didn't know that. Ana, qual que é a parte ali que fica mais difícil? Só pra gente dar uma analisada melhor, então. Qual que seria um contexto ali? I'm going to wait for you. Yeah. Ok. Alright then. Mas era sobre qual? Ah, briefcase. Eu também não sei muito bem a diferença entre as duas exatamente. Mas essas são coisas parecidas, né? Talvez. Deixa eu ver. Ou talvez seja a mesma coisa mesmo. Briefcase or suitcase. Então, briefcase, usado para carregar documentos, for carrying documents. E aqui diz que suitcase é maior e é para carregar roupas. Faz sentido, na verdade. É. Então, que suit, né? Suit seria terno, né? Suit é mais ou menos essa ideia de um terno, né? A suit. Então, suitcase seria essa ideia de você colocar uma roupa, um terno, uma coisa mais de trabalho mesmo ali. Yeah. O briefcase parece meio que uma carteira gigante, né? Então aqui, continuing. On my way to my boss's office. No caminho pro escritório do meu chefe. I got a coffee. Então, peguei um café. Right? I got, peguei. No caso, esse got que vem do verbo to get, ele é usado para várias coisas, tá? Ele é um pouco difícil de compreender no início. Vamos pensar, tem algumas situações onde ele é usado, por exemplo, I got a new car, por exemplo. É que eu adquiri um novo carro. I got a new car. E aí também tem, por exemplo, assim, I got nervous, que vai ser eu fiquei nervoso, right? And then we have in here, I got a coffee, que é basicamente eu adquiri, eu peguei um café, right? Then I spilled. Esse aqui, spilled, é derramar, ok? So, then I spilled the coffee on my shirt by mistake. Oh, man. Então, eu derramei o café na minha camisa, né? Na camiseta, na camisa. By mistake. Sem querer, right? By mistake, sem querer. In his office, I tripped on a phone cord and fell. Então, esse tripped on eu nunca vi sendo utilizado, basicamente. Mas aqui, tentando compreender o texto em si, é basicamente que ele tropeçou no fio do telefone. Stop this. My cat is like doing a lot of trouble, being very troublesome here. Ok, so tripped on, basicamente eu tropecei. Tripped on, em, né? Então, na verdade só tripped, tropecei aqui no caso. I tripped on a phone cord and fell. Em uma corda de telefone, no fio de telefone, e caí, right? And fell. Right in front of his boss. Logo na frente do chefe dele, right? Very good to happen this. For this to happen. Very good. Yeah. Game of Thrones também tem esse significado. Então a gente vê que o got tem muitos significados, né? Stop this, stop eating my paper. I'm going to take my cat here. Just wait a second. Okay. Now she's going to disturb my girlfriend. Okay, continuing. So I tripped
on a phone cord and fell. Tropecei num fio de telefone e caí, right? Ele estava, very angry, muito brabo, about the report. Lembrando, né, o report, he forgot the report, né? O nosso personagem aqui, our character, esqueceu o documento em casa, right? Por causa que ele trocou briefcases, right? So he forgot the report. And his boss was very angry about the report. Later, okay? Late é tarde, right? E later, mais tarde, alright? Então tem aquele esquema, não sei se você sabe, right? About the ER, que ele tem esse significado de more, ok? E a gente vê isso, por exemplo, em situações como smart and smarter, mais inteligente, right? Com esse ER aqui. E nesse caso do later é a mesma coisa, né? Só que a gente não vai botar mais um E aqui, né? Porque já tem um ali, então só bota o R, right? So later, mais tarde, I told my coworkers, eu contei, right? I told. Esse told aqui vem do verbo to tell, ok? To tell. E aí o told é o passado de to tell, tell. Então, I told my coworkers, eu falei para os meus colegas de trabalho, right? Contei para eles, that the boss was that the boss was in a bad mood, que o chefe estava, right? In a bad mood, de mau humor, basically, right? Eu fiz, I did, an impression of the boss. Impression é basicamente uma imitação, tá? Então ele meio que tentou imitar o chefe. He tried to do an impression of his boss, right? Então tentou imitar o chefe nos seus gestos e tudo mais, right? So I did an impression of the boss and made fun of him. Então fiquei tirando com a cara dele, basicamente. Esse made fun of him. Tirei com a cara dele, right? Then I turn around. Né? Eu virei para trás. And man, I turn around. The boss was behind me. Meu chefe, né? O chefe estava atrás de mim. Behind, atrás. He heard everything. Ele escutou tudo, right? He heard, que vem do verbo to hear. Ouvir, right? He heard everything. Ele escutou tudo. He called me into his office. Ele me chamou pro escritório dele, right? He called me, ele me chamou into que é para dar essa ideia de movimento, tá? A gente tem o in, que é about location, a localização. E a gente tem o into, que é about movement. Então é quando você vai para dentro de algum lugar, tá? Então essa é a diferença do in e do into. O in é só para você falar que você está num determinado lugar, né? Então, I am in this room. Eu estou nesse quarto, right? E o into você vai falar quando você quer dizer que a pessoa está entrando nesse lugar. Então, I'm getting into the room. Eu estou entrando no quarto, right? That's the idea of into. So, he called me into his office and he fired me. E ele me demitiu, basically. He fired me, right? On my way home, então voltando para casa, no meu caminho para casa, I went to my favorite deli for a salami sandwich. Esse deli, eu não sei exatamente o significado. Deli, provavelmente um restaurante, right? Ou uma lanchonete. Let's take a look here. Deli, short for delicatessen. Delicatessen. Ok, então é uma loja que vende queijo, salada e carnes também, eu acredito. Delicatessen, e o deli é uma abreviação desse delicatessen. Nunca tinha visto, tá? Não é uma palavra que aparece muito, tá? Não é muito recorrente isso aí. Yeah, New Delhi, right? New Delhi, the capital of India, right? Okay, but Delhi delicatessen. Let me just write this
Tem um filme bem interessante chamado Delicatessen, que eu ainda não vi, mas parece ser muito bom, que é francês. E essa palavra provavelmente é francesa, tá? Pelo jeito que ela é escrita, ela parece ser muito francesa. Então, Delicatessen Deli. Então, I went to my favorite deli. Eu fui, né? I went to my favorite deli for a salami sandwich. Sanduíche de salame. But they had no more salami. Então, mas, né? But they had, eles não tinham. They had no, né? Eles não tinham mais salame. It was the worst day of my life. Foi o pior dia da minha vida. Worst, pior day of my life. Okay, basically that's it. That's the text. That's the story. My bad day at work. That's it. So now let me stop the recording, and this is going to go to YouTube eventually. Bye bye.